Muito boa tarde. Em nome do Sr. Presidente, cumprimento todos os presentes que assistem à distância. Algumas notas iniciais para dar resposta às questões que aqui foram levantadas pelos colegas vereadores, começando pelo Sr. Vereador Francisco Queiroz, que levanta a questão dos centros de saúde e de algumas escolas. Naturalmente que os nossos serviços de edifícios e equipamentos municipais, através da administração direta, estiveram presentes nesses locais e tiveram que fazer algumas intervenções, diria, de momento, ações imediatas, como costumamos dizer, desentupimento de caleiras, desentupimento de canais, onde até bolas nas escolas estavam lá devidamente encostradas e, portanto, a impedir o escoamento de águas. Fizeram o diagnóstico, detectaram uma série de deficiências que são construtivas de processos errados que foram implementados no passado e que agora estamos a sofrer as consequências. E posso-vos dizer que a semana passada, no âmbito daquelas chuvadas, não só foi visitado o Centro de Saúde Norton de Matos, mas também o de Ceira, a Escola EB2-3 Alice Gouveia, a Escola EB2-3 de Ceira, a Escola EB1 Quinta das Flores, a Escola Jaime Cortesão, Julgados de Paz, porque estão a ver, não estiveram seguramente parados, tentaram fazer o que puderam, mas não podemos resolver de um momento para o outro, problemas são estruturais e, como eu digo, são acumulação de vários anos do passado. Não posso deixar aqui um agradecimento ao engenheiro Ricardo Pereira e à engenheira Ana Pimentel, que são verdadeiramente incansáveis numa resposta, que isto é resposta a bombeiro, praticamente, não é? Sabe-se, e vão a correr para cada um destes locais, muitas das vezes sem as melhores condições. Em relação à cooperativa, ou melhor, Rua do Baixo, já não é a primeira vez que eu ouço aqui imputar responsabilidades deste problema, destas inundações, à obra do Sistema de Mobilidade de Mondego. Ora bem, não tem nada a ver uma coisa com a outra, é conveniente aqui esclarecer. O que há, sim, é limpeza de terrenos, neste caso, corte de canas, e que não são recolhidas por parte dos proprietários. Que eu saiba, e está aqui o meu colega vereador Carlos Lopes, que é quem tem esta área de limpeza dos terrenos, a responsabilidade, de acordo com a lei, é dos proprietários, nem é da Metro, nem é das Águas, nem é da Câmara, é dos proprietários. Portanto, compete-nos a nós, é quando eles não agem, naturalmente, notificá-los e, eventualmente, haver coimas, aplicar coimas, mas a responsabilidade é dos proprietários. E aqui o que tem estado a acontecer é que os proprietários limpam os terrenos, cortam as canas e não recolhem, ficam no local, vem chuva, e onde é que elas vão parar? Naturalmente às linhas de água. Havendo grelhas, e ainda bem que existem grelhas para a recolha desses resíduos, toda a gente percebe o que é que acontece. Ficam ali todas recolhidas, portanto amontoadas, forma-se um efeito barreira, tipo barragem, a água sobe e inunda espaços à volta, que é isso que está a acontecer na Rua de Baixo. Portanto, a Câmara Municipal está atenta, sempre que há chuvas, como aconteceu desta última vez, os bombeiros foram ao local e estiveram eles próprios a limpar, mesmo não tendo responsabilidades, para evitar danos maiores em propriedades de terceiros. Mas que fique bem claro, nada tem a ver com a obra do sistema de metro Mondego. Não é a primeira vez que aqui ouço falar nisso, a obra está devidamente dimensionada, não é a montante, reparem, isto é fácil de entender, se temos um canal com água, onde é que estão a ocorrer as inundações? A jusante da obra do sistema de mobilidade de Mondego. Portanto, não é um problema da obra, senão era a montante. A obra estava a entupir ou teria reduzido a capacidade de escoamento e era a montante do canal do metro Mondego que apareceriam estas inundações. Mas é exatamente o contrário, o problema não está aí, está já a jusante. Portanto, passam pelo canal, como por vinha vindimada, como se costuma dizer, e é já depois, junto à casa de algumas pessoas, que têm sido as vítimas no meio de todo este processo, é que de facto as canas acabam por se concentrar e geram toda esta situação. Portanto, que fique claro, já ouvi mais do que uma vez acusar, há muita forma de tentar denegrir uma obra que é extremamente uma mais-valia para Coimbra, mas que vejo aqui constantemente uma tentativa de imputar tudo o que é mau ao sistema de mobilidade de Mondego, mas não é essa a situação. Pronto, mas que fique claro então, se são os moradores a citar, não tem nada a ver com a obra de mobilidade, do sistema de mobilidade, porque senão, repito, as inundações ocorreriam a montante e não já a jusante. Portanto, passam perfeitamente pela obra e é já a posteriori que estes problemas ocorrem. Em relação aos terrenos, aos lotes da cooperativa Mondego, nós, este executivo, desde uma fase inicial, ficou-se a trabalhar com
a Cooperativa Mondego identificar lotes, isso já foi feito. Como disse bem, na zona da Argaça foram oferecidos 3 lotes à Cooperativa de Mondego. Temos estado a aguardar, portanto, está do lado deles, não está do nosso lado, a aceitação ou não. E porquê há esta aceitação? Eles têm toda a informação possível nesta fase, portanto, é um loteamento, todos os parâmetros construtivos são devidamente definidos. Ainda não aceitaram porquê? Porque há uma pequena obra de urbanização que tem que ser feita no âmbito do alvará de loteamento e é isso que eles estão a tentar ver de que maneira poderão financiar essa mesma obra. Mas, portanto, cumprimos aqui a nossa promessa de que iríamos trabalhar com eles e têm neste momento 3, neste momento não, já há vários meses, na posse deles, 3 lotes com uma capacidade, salvo estou a falar de cor, mas para 24 fogos, que lhes permite criar, diria ali, uma bolsa de alojamento a custos controlados muito interessante. Aliás, e numa zona nobre, diga-se passagem. Em relação ao Sr. José Dias, falou aqui dos problemas de estacionamento, mas, e era essencialmente voltado para a fiscalização. Eu gostava de dizer que não é só em Coimbra, é política internacional de transportes, é uma aposta na política dos 3 Es. Isto obviamente em palavras inglesas, mas basicamente engenharia, educação e fiscalização, em inglês, como sabem, enforcement. Portanto, esta política dos 3 Es tem que trabalhar em conjunto. Não é só fiscalizar, não é só multar, tem que se educar, sensibilizar as pessoas também para uma política cada vez mais sustentável e uso de modos alternativos, mas a fiscalização é uma componente fundamental. As coimas, nós, e particularmente nós em Portugal, o português sente muito a coima como sendo algo que o faz mudar de comportamentos. Portanto, eu não estou a dizer que é só a coima, não. É um dos Es no meio dos outros 2. A educação e a engenharia, portanto, a engenharia tem a ver também com a oferta de outros modos alternativos. E era aí que eu queria chegar. Seria completamente errado para este Executivo estarmos a aplicar neste momento medidas de gestão do sistema de estacionamento quando ainda não temos as alternativas para oferecer. Portanto, tudo isto tem que ser uma política integrada, naturalmente, várias ações, mas mais do que isso, há tempos certos para aplicar cada uma delas. E neste momento, o pior que podíamos fazer era estar a castigar pessoas que ainda não têm alternativas. Portanto, o controle do sistema de estacionamento terá que vir a posteriori e depois temos o sistema de mobilidade de Mondego e outras alternativas em andamento. Agora, política geral há, e mais do que isso, Sr. Vereador, saberá seguramente que está neste momento em desenvolvimento o plano de mobilidade urbana sustentável. É externalizado, um plano que foi já adjudicado a uma empresa, que está em elaboração. Esperemos até ao final deste ano, sensivelmente, termos esse plano completamente terminado e aprovado. Portanto, a política está a ser definida. Ninguém anda aqui a trabalhar de forma casuística ou às escuras. Portanto, espero ter sido mais ou menos clara, é aquilo que posso dizer relativamente a esta matéria, mas eu gostaria muito de insistir nesta política dos 3 Es, que não é nada de novo, está em qualquer documento académico sobre estas matérias. Temos mesmo que apostar na integração da educação, da engenharia, mas também da fiscalização. Elas trabalham e complementam-se entre si. Em relação aos comentários do Sr. Vereador Hernani Caniço, ao Sr. Vereador, com todo o respeito e amizade que tenho por si, que nutro, isto mais parecia um exame oral. Não é? E eu venho da academia, mas começou-me aqui a fazer tanta pergunta, que a pergunta é se não os trouxe por escrito, porque eu sou professora e quando levo um exame para um aluno, não dito as perguntas, e logo 16 ou 17, nem sei quantas fez, levo-as por escrito e dou ao aluno para que ele possa maturar sobre cada uma delas e poder responder. Mas olha, sabe o que mais? Eu até me sentiria completamente à vontade para discutir cada uma delas, porque o Decreto-Lei número 10 de 2024, de 8 de janeiro, eu aplico todos os dias. Todos os dias. E antes dele entrar, antes de ter sido publicado, acredite que eu já o tinha lido. Já estávamos a trabalhar aqui por antecipação. Portanto, aliás, o Sr. Vereador não me perguntou se eu concordava ou não, porque se for às atas das reuniões de Câmara, logo aí em volta do 20 de janeiro, pouco tempo depois dele ter sido publicado, eu fiz questão de fazer aqui uma intervenção muito crítica em relação a este decreto-lei, porque ele tem coisas boas, é verdade, é uma lei bondosa, lembro-me de tê-la classificado dessa maneira, uma lei bondosa porque tem um objetivo que é simplificar procedimentos, mas é uma lei muito perigosa e que, inclusive, eu levantei aqui questões de segurança jurídica, mas também financeira. Porque, hoje em dia, como sabe, à luz desta lei, é possível vender
habitações e edificações ilegais. E aí, daí vem o tal problema da segurança jurídica e também financeira. Aliás, os bancos estão a exigir aquilo que o decreto-lei dispensa. Porque os bancos, para atribuírem nomeadamente um empréstimo, têm que ter alguma segurança. Portanto, até os próprios bancos estão a desrespeitar a lei e algumas conservatórias ainda hoje em dia, porque de facto percebem que há aqui uma lacuna, há aqui riscos que não se podem correr. Eu teria todo o gosto em responder pergunta a pergunta, mas acredito que era o que fazia mesmo com gosto. Eu não tenho a certeza, e vai-me perdoar a franqueza, se o senhor atingiria as respostas todas. Porque eu conheço bem o decreto e tenho dúvidas que o senhor tenha passado o primeiro artigo, porque, na verdade, as 16 perguntas que aqui traçam, as várias alíneas que estão no objeto desta lei, logo no artigo 1, que são os grandes objetivos, os objetos desta mesma lei. Mas para ir descansado para casa, Sr. Vereador, o que eu lhe posso garantir é que nós aqui cumprimos a lei à risca, sem qualquer dúvida. Essa e todas as outras. Mas ele só me perguntou por esta. Mas esta lei, todas as outras, naturalmente, nós cumprimos aqui a lei à risca. Portanto, pode ir completamente descansado dos novos casos de comunicação prévia. Ainda hoje, aliás, vem aqui ao abrigo do artigo 7º deste mesmo decreto-lei, dois pareceres não vinculativos para a Universidade de Coimbra e que noutros tempos eram sujeitos a controle prévio, mas ao abrigo desta nova lei fizemos exatamente, convolamos o respectivo processo e vem aqui para ser mais rápido. Portanto, tudo o que a lei nos permite fazer, nós estamos a fazer e a cumpri-la. Realmente toda a lei. O deferimento tácito, senhor Vereador, estamos a aplicá-lo naturalmente, mas fica a saber que é um pedido do próprio requerente. O requerente, quando ultrapassa os prazos, se assim o entender, pode requerer o deferimento tácito. E já aconteceu uma vez ou outra e fizemos-lo, naturalmente, foi devidamente aprovado. Regras de transparência, senhor Vereador. Regras de transparência. Não há executivo mais transparente do que este, particularmente na área do urbanismo. Mal entramos, o que é que nós fizemos? Qualquer requerente neste momento sabe onde é que o processo está e há quanto tempo. Em que mãos, se é da chefe de divisão, se é do técnico, se é da vereadora, e contactam-nos diretamente sobre isso. Quer mais transparência do que isto? Senhor Vereador, rejeição liminar, reforçamos a equipa da rejeição liminar. Neste momento, a rejeição liminar está a ser feita em poucos dias. Noutros tempos demorava meses. Portanto, reforçamos a equipa e estamos a dar resposta tudo dentro dos prazos legais. Quando falhamos, naturalmente assumimos, ninguém é perfeito e, portanto, é normal também que se erre. Aliás, como eu digo, só não erra quem não faz nada. Esses nunca erram. Agora, quem tenta fazer vai errando. Aumentei as delegações de competências na sua diretora. Sr. Vereador, vou convidá-lo a ver o relatório de atividades do último ano. Eu disse lá, taxativamente, ao abrigo desta lei, aumentei as delegações na senhora diretora e com isso poupei mais de 1000 despachos da minha parte e, como deve imaginar, até agradeço porque uso esse tempo para coisas muito mais interessantes. Listas daquilo que não pode ser exigido. Já está respondido. Não, mas ele fez-me 16 perguntas, eu não as é consegui preciso apontar responder todas. a tudo. Eu Já sei que percebemos estamos todo o todos cheios sentido de das pressa, respostas. mas é que, de facto, eu gostaria que o Sr. Vereador percebesse que eu conheço bem a lei e não foi preciso estar a pedir aos meus serviços técnicos que me enviem. Eu conheço artigo por artigo e aplico no dia-a-dia. A lista do que pode ser exigido. Olha, posso lhe dizer que algo que nós exigíamos, que estava no RMOE, que eram estudos geotécnicos, nomeadamente em zonas de grande sensibilidade de escorregamentos, neste momento não podemos exigir, deixamos de exigir. Eu não sei as consequências, mas qualquer dia vamos ouvi-las. Aliás, já estamos a ouvir sempre que chove. Mas quando uma habitação começar a vir por aí abaixo e quiserem culpar a Câmara Municipal, eu vou ter que imputar ao Governo PS, porque retirou isso da lei e, portanto, retira esta possibilidade das próprias câmaras verem em cada sítio, em função da sua sensibilidade e riscos, de poderem exigir documentos complementares. Licença específica de espaço público, enfim. Mas esta é interessante. Dos bidés, Sr. Vereador, tenho que lhe dizer, muito honestamente, que sim. Não só aplicamos agora, como já aplicávamos antes. Ou seja, por acharmos que esta é uma regra que está estabelecida no RGEU, mas por ser obsoleta nos dias de hoje, nós já o estamos a aplicar. E a lei, diga-se passagem, já anterior o permitia fazer. Muitas câmaras exigiam na mesma aos bidés e tínhamos aqui vários técnicos a insistir que tínhamos que o exigir à luz do RGEU, mas o que é que nós fizemos? Demos um salto em frente, consideramos que a lei permitia esta flexibilidade e já não exigíamos. E, portanto, a lei só veio clarificar aquela que já era a prática comum aqui na Câmara Municipal de Coimbra. E, por fim, as obras internas, obviamente que não são sujeitas a controle prévio e não são feitas, mas até lhe digo mais, não é só as obras de alteração interna da arquitetura.
as obras, ou melhor, os projetos de especialidade. Hoje em dia não são apreciados. Isso permitiu-nos poupar muito tempo, de facto, mas a responsabilidade não cai em seara alheia. Tem que cair em quem assina as declarações de responsabilidade. E, portanto, hoje em dia os termos de responsabilidade são vistos à vírgula, porque a responsabilidade passou para o técnico do requerente e não para a Câmara Municipal. E aqui poderia continuar, eu não consegui apontar as 16, como eu digo, mas se quiser, eu tenho todo gosto em lhe responder por escrito. Eu vou buscar as alíneas do artigo 1, como eu lhe disse, e posso lhe responder a todas elas com muito gosto. E então, Sr. Presidente, se me permite, vou aos meus 5 minutos, que não são mais do que 5 minutos. Tem-se identificado diversas pessoas de bicicleta a caminhar e a fazer jogging ao longo do canal do Sistema de Mobilidade de Mondego, seja durante fim de semana, seja em dias de semana. Essa presença tem vindo a aumentar desde que foram sendo pavimentados os diferentes trechos, criando-se uma pista atraente e confortável para a prática desportiva. Gostaria, contudo, de alertar e sensibilizar as pessoas para não o fazerem, na medida em que, apesar de aparentemente a obra física ter terminado nestes trechos, se ter iniciado a fase de testes com base nos veículos, com a circulação dos veículos elétricos. Tratando-se de autocarros silenciosos, o risco é iminente, já que não se faz anunciar na sua aproximação. Alerto, por isso, para o facto de ser proibido circular no canal, apelando para que não sejam deliberadamente deslocadas as vedações para a intrusão no canal, o que põe em risco não só os próprios, mas terceiros, mas também a intrusão por parte de animais, que põe também em risco, naturalmente, estes testes dos autocarros que estão a decorrer. Uma outra nota breve para sublinhar que os serviços alternativos às ligações ferroviárias entre Coimbra A e Coimbra B estão a funcionar muito bem, sem registro de grandes queixas ou atrasos. Quer a Câmara Municipal, quer a Metro Mondego têm estado a monitorizar ao detalhe o funcionamento deste serviço, agindo sempre que se identifica qualquer demora ultrapassável. Desde o final da semana passada, que o serviço já está a fazer uma paragem na Avenida Fernando Magalhães, perto da rotunda da Sindazunda, a título experimental. Esta é mais uma mais-valia oferecida aos utilizadores numa resposta de proximidade, permitindo que estas desembarquem na proximidade do destino final, e o que não era possível oferecer com o meio ferroviário. O serviço está em monitorização constante, de forma a avaliar se tal paragem não impõe demoras muito acrescidas aos tempos de percurso, que se exigem extremamente curtos. Apelo, contudo, que se trata de um serviço rodoviário e, apesar de ser assegurado um percurso quase na sua totalidade em corredor base, está associado a mais imprevistos, comparativamente ao serviço ferroviário, pelo que é de todo conveniente, e apelo nesse sentido, que os utilizadores programem com antecedência as suas viagens, salvaguardando alguma folga temporal nas ligações que antecedem, particularmente os serviços que não esperam por ninguém, como é o caso dos alfas e intercidades. Uma outra nota, os trabalhos de pavimentação da camada de desgaste, aquilo que designamos tecnicamente SMA 11, no trecho entre o Alto São João e o Largo da Portagem, têm sofrido atrasos devido às condições climatéricas adversas. Aliás, chamei aqui a atenção que eram muito sensíveis, quer à chuva, quer às temperaturas baixas. Mas estão neste momento ultrapassados os principais condicionamentos. Ontem à noite foram repostas as condições de circulação na rua Dom Manuel I, onde já circula normalmente. Mantêm-se 2 pontos críticos, onde ainda decorrem trabalhos relacionados com as infraestruturas subterrâneas, que é o caso da portagem na Emílio Navarro até à portagem até à estação de Coimbra A, e na rotunda Artur Paredes, mas que deverão ser ultrapassados até final de março. No final da semana passada, o trânsito na portagem foi basculado para o canal do sistema de metro Mondego, onde, apesar dos volumes de tráfego envolvidos e as interações entre transportes públicos e ambulâncias e Kiss and Ride, de momento está tudo a funcionar bastante bem. Reafirmo as dificuldades de execução destas obras, as quais têm de ser feitas de forma faseada e por setores, mantendo sempre todos os sistemas de funcionamento em funcionamento, designadamente as águas, os esgotos, o trânsito. Nada disto pode ser cortado, tudo tem que ser sempre mantido em funcionamento, com as interações que tudo isto implica. Desde que as obras do sistema de Mondego se iniciaram em 2022, que quer os serviços das Infraestruturas de Portugal, quer da Metro Mondego, quer da Câmara Municipal, se esforçam a manter um diálogo direto com as populações envolvidas e, em particular, com as diretamente perturbadas pela execução das obras, como comerciantes e habitantes locais. Nem sempre é fácil, económica ou temporalmente viável, encontrar soluções mitigadoras consensuais, o que gera descontentamento e alguma perturbação para ambas as partes. Não é só para o lado das pessoas, nós também vivemos essa perturbação no dia-a-dia. Felizmente, nem sempre é assim, e gostava aqui de agradecer às Infraestruturas de Portugal a abertura que demonstrou perante a contestação dos moradores da Rua General Humberto Delgado,
perante o indispensável corte de acesso aos seus logradouros e às garagens por 3 semanas, para permitir concluir a colocação dos lancias que delimitam o canal do sistema de metro Mondego, mobilidade Mondego. Em resposta a uma solicitação da Câmara, mas em defesa dos próprios moradores locais, foi executada uma ligação rodoviária temporária a partir da Rua António Feliciano de Castilho, garantindo assim o acesso dos moradores e minimizando a perturbação, designadamente de pessoas de mobilidade reduzida. Findo esse constrangimento, a situação será totalmente reposta e o acesso reconvertido em espaço verde. E, finalmente, uma nota para dar conta que estão em andamento 3 ações essenciais ao desenvolvimento e revitalização do Aeródromo Municipal Bissaia Barreto, ações essas focadas em aumentar a sua competitividade, eficiência e sustentabilidade económica a longo prazo. A estratégia de desenvolvimento envolve uma combinação de crescimento financeiro, inovação em infraestrutura e fortalecimento das conexões comerciais e centra-se em 3 ações fundamentais. A primeira, a elaboração do Regulamento do Aeródromo Municipal Bissaia Barreto, que irá regular as condições de acesso, regras de funcionamento e de exploração dos espaços. Está em fase de abertura o período de recepção de contributos, tendo por base a proposta da redação elaborada pela própria Câmara Municipal, e agradeço a todos aqueles que tenham contributos nos fazer chegar essas mesmas sugestões. Elaboração do Master Plan, enquanto plano estratégico de longo prazo, o qual visa garantir o desenvolvimento, a modernização e a expansão da infraestrutura do aeródromo de maneira coerente, eficiente, sustentável e sem pôr em causa potenciais evoluções futuras. Isto é muito importante. O processo está em fase de procedimento de adjudicação. E projetos parciais de melhoramento que fundamentalmente visam garantir as devidas condições de segurança do Aeródromo Municipal Bissaia Barreto. Incluem-se aqui trabalhos de alargamento da pista, melhoramento da rede de vedação, marcação, pinturas, iluminação da pista, etc., no valor global de 1,7 milhões de euros. O projeto está concluído, pelo que vamos agora abrir procedimento, ao mesmo tempo que se procuram fontes de financiamento. Estas são 3 ações que visam, no curto, médio e longo prazo, o desenvolvimento, modernização e expansão da infraestrutura do aeródromo, tendo por base princípios de segurança, eficiência operacional, competitividade e sustentabilidade. Muito obrigada, Sr. Presidente.